A Rede Bandeirantes está apresentando hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Deveríamos ter aqui um debate entre os pré-candidatos, mas em obediência a uma decisão da Justiça Eleitoral, que considerou o debate uma propaganda eleitoral fora do prazo legal, nós cancelamos o debate e estamos apresentando essa série de entrevistas. Mas eu quero lembrar que já estamos com o primeiro debate marcado para 15 de agosto, portanto. O entrevistado deste bloco é o pré-candidato do PPB, o ex-prefeito Paulo Maluf. Eu queria dirigir a ele a primeira pergunta, lembrando que estou tirando essa pergunta de uma série de milhares de perguntas enviadas pelos internautas que acessam o IG. E é quase uma pergunta, a essa altura, já clássica. É a seguinte: o senhor disse que se Pita não fosse um bom prefeito, o eleitor não deveria votar no Maluf nunca mais. Pergunto, o que o senhor está fazendo aí então? Falei e assumo a responsabilidade pelo que eu disse. Errei. Errei uma vez, mas tive para esta cidade milhares de acertos. Milhares de acertos na parte social, na parte urbana, na parte de trânsito, na parte habitacional, na parte de saúde pública. E eu tenho hoje, quem sabe, uma dupla razão para ser candidato. Porque eu tenho que resgatar este erro fazendo 8 anos em 4. É o que eu desejo novamente. Fazer 8 anos em 4. Para quando eu sair da Prefeitura de São Paulo daqui 4 anos, para que eu possa ser bem avaliado. E é por isso exatamente que face a tudo o que está acontecendo hoje aqui nesta cidade, é que eu tenho uma segunda razão para ser candidato. Quero ser candidato para ser o prefeito que vai modificar esta visão de que o problema de segurança, de violência na cidade não é um problema do seu prefeito, não. Eu quero modificar este enfoque para criar a Secretaria de Segurança Municipal, para que a Secretaria de Segurança Municipal ajude as autoridades verdadeiramente para acabar com a violência que aí está. Veja, o senhor disse agora há pouco que o senhor errou. O senhor errou ao escolher Pita ou o senhor errou ao produzir essa frase, não votem em mim se o Pita não for um bom prefeito? Onde é que o senhor errou? Eu errou nas duas coisas. Zé Paulo, eu que sou um homem de absoluta boa-fé, e você acha que vai concordar que eu seja um homem de inteligência razoavelmente bem avaliada, se eu disse a frase, é porque eu queria exatamente trazer um novo valor para a cidade de São Paulo. Agora, eu tenho coragem de dizer que sou um homem de boa-fé, não fico em cima do muro, fiz a frase, errei e quero corrigir meu erro. Como? Na Folha de São Paulo de ontem, por exemplo, quando você me interrompeu, ontem, artigo de Gilberto de Menstein, diz o seguinte: mapa revela onde é mais fácil ser assassinado. Ora, Pita se foi, mas os problemas aí estão. Nós estamos vendo esses problemas todos os momentos. Diz Gilberto de Menstein que só no ano passado foram assassinados em São Paulo 5.705 pessoas. Veja, 5.705 pessoas. Hoje, ouvindo aqui a Bandeirantes, às 8h20 da manhã, e eu vi uma reportagem da TV Bandeirantes, em Brasília, onde a Scotland Yard está lá fazendo um curso para a Polícia Militar de Brasília. E deu a Bandeirantes, enquanto em São Paulo foram assassinadas 5.706 pessoas, ou seja, 110 pessoas por semana, em Londres, a polícia investiga hoje 12 assassinatos. Pois bem, na cidade de Nova York, isso que é importante, nós temos, em média, 2 assassinatos por semana, contra 110 nesta cidade. Veja, neste último fim de semana, notícia de 2 dias atrás, houve um escândalo em Nova York, porque foram assassinadas 6 pessoas. Aqui são 110. Então, este é o problema mais sério que nós temos que combater, que nós temos que resolver. É a criação da Secretaria de Segurança Municipal. Vamos equipar bem a Guarda Civil Metropolitana. Vamos elevá-la de 4.000 homens para 10.000 homens, bem treinados, bem remunerados e bem armados,
para ajudar o policiamento ostensivo desta cidade. O prefeito de São Paulo não pode mais se omitir e ficar dizendo que a culpa é dos outros. Não. Comigo você sabe que quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu verdadeiramente assumo e faço. Candidato Paulo Maluf, coincidentemente com o período de sua menor popularidade nas campanhas eleitorais nesta campanha, era uma época em que o prefeito Celso Pitta ainda estava no cargo e a ex-mulher dele fazia várias acusações na televisão e nos jornais. O senhor festejou a saída dele, determinada pela Justiça, porque agora já há algumas semanas o seu nome desapareceu um pouco do noticiário ligado aos escândalos da era Pitta? Fernando Rodrigues, decisão da Justiça a gente não comenta, a gente cumpre. Ele se foi, mas agora nós temos uma nova eleição. Foi bom para o senhor que a Justiça o retirasse do cargo? Decisão da Justiça a gente não comenta, a gente cumpre. É evidente que você acertou numa coisa. Em ele tendo saído, as pautas do jornalista viraram para o atual prefeito Régis de Oliveira. Mas esse não é o problema. O problema é o seguinte: a partir de 1º de janeiro, quem vai continuar, por exemplo, o combate à violência nesta cidade? Quem vai, por exemplo, a partir de 1º de janeiro, restabelecer um plano de atendimento à saúde que funcione? Quem vai, a partir de 1º de janeiro, restabelecer, por exemplo, o projeto Singapura, que deu tanto certo? Quem a 1º de janeiro vai garantir que o leve leite não será abolido das escolas municipais? É isso que eu me proponho, fazer 8 anos em 4. Candidato, você citou diversos fatos aí, segurança, falou sobre saúde, enfim. O transporte coletivo é um dos grandes problemas de São Paulo e eu queria pegar esse assunto. Uma das principais promessas de campanha justamente do prefeito afastado Celso Pitta foi uma nova alternativa, o fura-fila, que até agora teve apenas 3 quilômetros construídos. O senhor pretende dar continuidade a esse projeto? E mais, vou mais longe, no que diz respeito ao transporte coletivo especificamente, a questão dos peroeiros, que hoje é uma questão que está sempre na mídia, está sempre em destaque, com protestos, enfim, com diversos problemas. O que o senhor pretende fazer com os peroeiros? Legalizar mais, fiscalizar, enfim, o que vai fazer com isso? Fura-fila, sua primeira pergunta. Quero dizer que na minha vida pública não existe um só fato que eu tenha assumido qualquer cargo público no Executivo, um só, e que eu não tenha terminado as obras do meu antecessor. De maneira que o fura-fila vai ser terminado, vai ser avaliado, se for bem, as linhas continuam. Vamos fazer com que ele seja feito de maneira a possa ser integrado nos transportes de massa do Estado, o metrô, os transportes da Prefeitura, os corredores de ônibus, os táxis, os pirueiros e os terminais. Ou seja, se der bom resultado, ele continua. Se não der resultado, foi uma experiência que valeu, porque ela foi importada, inclusive, da Alemanha. Agora, eu vou terminar como terminei todas as obras. Eu não quero aqui baixar o nível do debate, mas tem candidatos que não terminaram obras do seu antecessor. Eu vou terminar todas. Espera, sobre pirueiros. Me deixa eu terminar. Sobre o fura-fila, foi o senhor que sugeriu o nome do projeto? Do fura-fila? O fura-fila existe na Alemanha, VLP. Transporte de veículos leves sobre pneus. A diferença do fura-fila, veículos leves sobre pneus, do trem, por exemplo, é que a roda do trem é uma roda de ferro, que faz muito barulho, e a roda do fura-fila, que na realidade é um trem, que existe também na França, no seu metrô, é com rodas de pneu. Agora, peroeiros também você quer saber. Bom, existe na cidade de São Paulo corredores de ônibus que eu fiz, existem os terminais que eu fiz, quer dizer, ninguém investiu mais em transporte coletivo como prefeito que o Paulo Maluf. O terminal do Parque Dom Pedro II, o terminal da Praça das Bandeiras, o terminal da Praça João Dias, da Avenida João Dias, o terminal da Vila Nova Cachoeirinha, o terminal da Penha, o terminal da Capelinha, em todos os corredores de ônibus. Agora, o que nós temos que fazer? O senhor acabou com os ônibus. O senhor acabou com os ônibus. O senhor fez terminais e acabou com os ônibus. O transporte coletivo em São Paulo deteriorou muito na sua administração. O senhor acabou com a CMTC. Muito ao contrário. A CMTC eu não acabei. A CMTC, graças a Deus, eu privatizei. Posso responder as peruas e depois da CMTC? Entrevista é livre. Ah, bom. Não, porque eu não quero que se dê a impressão que eu estou fugindo de responder o problema das peruas. Vou responder sobre as peruas e depois sobre a CMTC. Sobre o pirueiro, existem ruas em São Paulo, na periferia, porque São Paulo cresce tanto, cresce desordenadamente,
São Paulo tem aí loteamentos que a gente vê toda hora na televisão, irregulares, e tem lugares onde o ônibus não vai. Então, nesses lugares tem que as peruas. As peruas são muito úteis. As peruas são um tipo de transporte que é bem avaliado e a população gosta delas. É evidente que elas têm que ser coordenadas junto a ônibus, junto a corredores de ônibus, junto a metrô, junto a trens de subúrbios, para ter uma espécie de transporte intermodal que dê eficiência ao transporte coletivo da cidade de São Paulo. Agora, CMTC, privatizei sim. A CMTC tinha 12 funcionários por ônibus. Tinha quase 30 mil funcionários para 2.700 ônibus. 12 funcionários por ônibus. Quanto às empresas privadas, em vez de 12, tinham só 4 funcionários por ônibus. A CMTC era o maior ralo do desperdício da cidade de São Paulo. $1,5 milhão por dia. 500 milhões de dólares por ano. Ou seja, privatizamos, ninguém perdeu seu emprego. O motorista não perdeu seu emprego, o mecânico não perdeu seu emprego, os cobradores não perderam seu emprego, os funcionários que trabalhavam não perderam seus empregos. Mas, evidentemente, aqueles que estavam lá por cargos políticos, esses foram demitidos e esses recursos foram usados para fazer investimentos na cidade. Esses sim que geraram empregos produtivos. Portanto, se eu pudesse voltar atrás, eu teria privatizado novamente a CMTC. Doutor Maluf, o senhor citou duas coisas da sua administração que estão sob investigação, o PAS e o Leve Leite. O senhor considera duas grandes realizações? Sim, porque tem muita coisa nesse país sob investigação, no governo federal, no governo do estado e na prefeitura. E é importante que se investigue tudo. Acho que o Ministério Público tem que investigar, se encontrar alguma coisa, a Justiça tem que punir. Agora, da minha administração, não. Na minha administração, o PAS funcionou correto, e faça você uma pesquisa pelo seu jornal. Você vai ver que mais de 60% da população quer o PAS, somente 10% não deseja e 30% que não usa é indiferente. Portanto, o PAS é o melhor plano de saúde do pobre e vai voltar, sim, sem os defeitos que foram apontados. Eu sou muito corajoso para dizer quais são os defeitos. E o grave defeito da administração Pitta, que ele errou profundamente quando ele entregou alguns módulos do PAS para vereadores. O módulo do PAS não será entregue a vereadores. Eu tenho já um programa. Vou convocar para cada um dos 14 módulos do PAS a sociedade civil. E eu quero formar um conselho de 31 homens, chamados os $1 Year Men. Mas o senhor não vai ter os recursos do SUS com isso. Um momentinho, deixa eu terminar sobre o PAS. E não foi isso que viabilizou o PAS? Eu vou responder a sua pergunta, mas antes quero responder a pergunta do Mendonça. Então, nós vamos colocar uma comissão, um conselho de 31 membros, das sociedades amigos de bairro, dos clubes diretores e lojistas, da associação comercial, dos sindicatos dos trabalhadores, do Lions, do Rotary, para que essas pessoas façam de maneira voluntária a auditoria do PAS dos seus bairros. Não é possível um prefeito, numa cidade de 10 milhões de habitantes, sozinho ver tudo, mas eu tenho certeza que vou ter a colaboração dos membros da sociedade civil. E quero dizer para você, Mendonça, o seguinte: não tem nenhuma suspeita no meu governo sobre o PAS. Sobre o Leve Leite, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É só vocês verem nas escolas a distribuição daqueles 2 quilos de lata de leite. 2 quilos de lata de leite integral, que dá dissolvido 15 litros de leite líquido, ou seja, cada criança recebe meio litro por mês. E uma família que tem 2 ou 3 na escola recebe 2 a 3 latas. Portanto, tem aí partidos que querem acabar com o Leve Leite. No meu tempo, não houve nenhuma investigação, foi correto, foi honesto, feito por concorrência pública, e eu quero aqui assumir um compromisso público. O Leve Leite vai funcionar no meu governo durante meus 4 anos de prefeito. Agora eu quero responder a pergunta do Zé Paulo. Zé Paulo, o que você falou, que eu não quero deixar transitado em julgado? José Paulo, você me interrompeu. Estou falando dos recursos do SUS. Ah, os recursos do SUS. Se o senhor insistir com o PAS, não vai ter os recursos do SUS e vai viabilizar de novo o programa. Bom, a explicar para a população o que são os recursos do SUS. São recursos que vêm do governo federal, pequenos recursos, cerca de 80, 90, 100 milhões por ano, que ajudam o orçamento da Prefeitura de São Paulo
para ter, evidentemente, um bom serviço de saúde. Nós queremos os recursos do SUS, sim, mas o orçamento da cidade de São Paulo está quase em 8 bilhões. Ou seja, esses recursos do SUS dá somente 1,2%. Ora, eu quero dizer para você, Zé Paulo, fosse 1%, fosse 2%, fosse 10% do orçamento, quanto vale uma vida? Uma vida não tem preço que pague. E se você hoje vai em qualquer pronto-socorro municipal, ou se você vai em qualquer hospital da prefeitura municipal, você vai ver que o atendimento é muito mais rápido do que nos hospitais estaduais. Eu vou te contar um fato. Eu estive há 3 semanas no Hospital do Servidor Público do Estado. E peço que vocês não confiem em mim. Mandem lá a reportagem verificar. Estive na fila onde as pessoas marcavam as consultas. Uma senhora no Hospital do Servidor Público do Estado, aí na rua Pedro de Toledo, me disse: doutor Paulo, o senhor quer me ajudar? Eu disse: o que a senhora precisa? Ela me disse, uma aposentada: eu preciso de uma consulta. E esta consulta quer ir marcada daqui 2 meses, doutor Paulo. E aí ela me disse: doutor Paulo, daqui 2 meses, ou eu sarei e não preciso do médico, ou eu morri e não preciso mais do médico. É isso que nós temos que evitar. Eu acho que o pobre merece respeito, o pobre merece ter um plano de saúde e nós vamos continuar a dar um plano de saúde para o pobre. Candidato Paulo Maluf, nós que acompanhamos aqui política há algum tempo, estamos acostumados em todas as campanhas políticas a ouvi-lo contando sobre suas obras. O senhor antigamente falava do Minhocão, das Marginais, agora fala do Leve Leite, do Paz. Por que então, se o senhor fez tantas coisas, por que a sua popularidade é tão alta e o senhor ganhou só uma eleição majoritária que foi a de prefeito? As outras que o senhor disputou nos últimos 10 anos perdeu. Quem está errado? O povo que está errado? Fernando, eu tenho muito orgulho das minhas obras. Sejam elas reconhecidas na próxima eleição, ou sejam elas reconhecidas na próxima geração. Agora, quero dizer para você, Fernando, que se eu tivesse que chamar uma testemunha para as minhas obras, eu chamaria todos os jornalistas que estão aqui presentes, porque vocês não poderiam vir para este debate na TV Bandeirantes sem passar por obras que eu realizei. Agora, por que a minha popularidade ou não? Você sabe, a vida é uma montanha russa. Se a gente pode ir lá para trás e a gente pegar a história do Brasil, políticos que eram endeusados, depois foram caçados, depois foram cuspidos, depois morreram, foram eternizados em mausoléus que foram feitos em sua homenagem. A vida pública é uma rosa. Essa rosa tem pétalas perfumadas e tem também seus espinhos. Mas, Fernando, eu me baseio muito num soneto de um grande poeta, Gonçalves Dias, na sua Canção do Tamoio, que dizia que a vida é um combate, que aos fracos abate e aos fortes, aos bravos só pode exaltar. A gente pode ter mais ou menos popularidade, mas a gente continua lutando para realizar neste mundo terreno a nossa missão. Doutor Paulo, nós temos quero só um minuto, por favor. Eu quero lembrar que nós temos apenas mais 3 minutos na entrevista. Bom, eu estou às ordens, pode ser 30 minutos. Doutor Paulo, sobre as suas obras, cabe agora então a discussão sobre o custo de algumas delas. Esses custos estão sob investigação do Ministério Público. Eu queria saber, encaixando nessa pergunta, se o senhor tem alguma... Os internautas são loucos para saber se o senhor tem alguma outra explicação para das tantas inúmeras denúncias de superfaturamento na sua administração, se o senhor vai responder isso durante a campanha eleitoral e se o senhor tem algum outro argumento que não sejam, uma outra credencial, que não sejam os documentos do Tribunal de Contas Municipal. Tenho. Se você que é um jornalista atento e deve ter visto na quinta e no sábado, de 10 dias atrás, 12 dias atrás, o programa eleitoral gratuito, eu me vi na obrigação, não é de fazer minha defesa, de repor a verdade, quanto à afirmação que foi feita de maneira leviana e mentirosa, que o túnel Ayrton Senna custou mais caro que o túnel do Canal da Mancha. Eu fiz, não a defesa, a explicação, você deve ter visto, que custou 5 vezes mais barato, ou seja, enquanto o túnel do Canal da Mancha, esse sim, quem sabe poderia ser investigado, o nosso não. Vai ser provado que o nosso custou 5 vezes mais barato, porque o nosso custou $30 mil o metro e o túnel do Canal da Mancha custou $150 mil o metro. Eu me orgulho das obras que fiz todas elas por concorrência pública.
Todas as minhas contas foram aprovadas, sim, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas do município, e quero dizer muito claro, não tenho nenhuma condenação definitiva, nenhuma condenação transitada em julgado. E olha, todo homem público é processado. Qual foi o homem público que não foi processado? Não foi processado aquele que não fez nada. Eu fui processado até porque plantei árvores nessa cidade, me proibiram de plantar eucalipto nessa cidade, mas olha, todos os processos que eu tive contra mim, eu os ganhei de maneira definitiva. Quero agradecer a participação do pré-candidato Paulo Maluf, do PPB, à Prefeitura de São Paulo. Quero lembrar que tínhamos anunciado para hoje um debate entre os pré-candidatos. No entanto, estamos obedecendo a uma decisão da Justiça Eleitoral que considerou o debate uma propaganda eleitoral fora do prazo legal. Então, estamos substituindo o debate por um programa de entrevistas com os pré-candidatos convidados para o debate. Os próximos a serem entrevistados serão a candidata Marta Suplicy e, em seguida, a pré-candidata Luísa Erundina. Muito obrigado, doutor Paulo Maluf, pela sua participação. Nós voltamos em alguns minutos, lembrando que o debate está marcado para 15 de agosto. Aí sim, estaremos dentro do prazo legal. Até já. Obrigado.